Olha, meus amigos, eu nem separei lances e momentos pra falar desse jogo. Na verdade, eu quase que não gravo esse vídeo, mas aqui, com o meu compromisso, né, eu parei pra refletir com vocês e sempre trazer os jogos do Barça. Eu não falhei em 2 temporadas, né, rapaziada? Desde o comecinho da temporada passada, eu venho trazendo todos os pós-jogos do Barça até amistosos. Eu resolvi falar desse jogo, né, rapaziada? Mas assim, se eu fosse resumir hoje, e todos vocês também, seria a ressaca venceu, né? Porque a verdade é essa. O Barcelona perde o jogo para o Deportivo Alavés, que comemorou bastante, que parecia uma festa. Parecia não, era uma festa. Eles não venciam o Barcelona há 10 anos, desde 2016, então comemoraram muito, muito, muito o Deportivo Alavés. E o Barcelona, ele perde a sua quarta partida pós confirmar título de La Liga. Que doido, né? Em 4 situações cujo Barcelona confirmou o título de La Liga muito antes, ou alguns jogos antes do campeonato acabar, ele perdeu o jogo seguinte 4 vezes. Nesses 4 títulos, tá ligado? Pois é, isso quer dizer que o time simplesmente comemora tanto o título de La Liga antes que na próxima partida tá todo mundo pesado. E este gráfico, as escalações e as notas podem nos ajudar a explicar o porquê. Foi um jogo, rapaziada, que basicamente o Alavés estava com muito mais sangue, muito mais coração e o Barcelona muito pesado. Ninguém ali iria arredar o pé, beleza? Ninguém ali ia colocar o pé no acelerador porque Copa do Mundo está aí. Falta muito pouco tempo. Então jogadores como o Koundé, jogadores como o Dani Olmo, o Rashford, sei lá, o Cubarsí, o Balde e os outros menos, né? Esses caras vão pra Copa do Mundo, então eles não, tá ligado? Não queriam acelerar tanto. Então é normal que eles não tenham jogado num ímpeto mais forte. E é normal também que o Barcelona chegue pesado. Porém, eu esperava mais dos jovens, tá? Eu esperava mais de alguns jovens que têm que dar respostas, que têm que mostrar mais talento. Vamos falar sobre cada um deles, tá? Individualmente. Vamos começar falando sobre o Rony. Rony Bardghji. O Rony, galera, ele tá tendo um final de temporada muito triste, tá? Um final de temporada muito deprimente. Saiu a convocação oficial da Suécia para a Copa do Mundo e o Rony não foi convocado, ok? É uma situação meio estranha, meio triste, porque ele estava sendo convocado em todas as eliminatórias, todas as datas FIFA, tá ligado? E na Copa ele não foi convocado. Isso deve ter batido forte pra ele, tá? Ao mesmo tempo que os jogos que ele veio a substituir o Lamine, ele também não foi bem. Eu acho que ele tá sentindo um nervosismo, uma pressão. Ele não tá se sentindo confortável em campo, tá? E isso é uma pena e é uma coisa que o Flick tem que corrigir, porque esse garoto, ele tem muito talento, cara. Ele tem muita capacidade. Ele tem drible, ele tem passe, ele tem, enfim, 1 contra 1, visão de jogo, uma bela finalização. Só que essas coisas não estão aparecendo, tá? E eu acho que de todos os jovens assim que o Flick tem nas mãos, juntamente ali com o Balde, o Rony tem que ser trabalhado, tem que ser mais, assim, tem que receber mais atenção do técnico do Barcelona, tá? Mais uma vez fez uma partida ruim, o que é uma pena. Falando do outro jovem, Balde, esse é um caso mais preocupante, porque o Balde, ele tava aqui temporada passada, mas nessa ele tá aqui. Decaiu demais, perdeu muito espaço e ele não consegue jogar bem. É outro que parece que tá com questão psicológica, tá? O Balde é um cara que vem se lesionando, não é de hoje, há tempos e tudo mais ali. É um cara que parece que quando volta meio baleado. Parece que em algum momento também dessa trajetória, ele se sentiu confortável demais. Desde que ele roubou, num bom sentido, a posição do Jordi Alba, o Balde basicamente não teve candidatos para a posição. Então, a sensação que dava é que, pô, o Balde pode fazer o dele ali, que ele não vai perder posição. Mas agora chegou o João Cancelo com muita fome. E engoliu o Balde na temporada. Engoliu. Tá ligado? Agora é a questão. O que ele vai fazer? Ele vai reagir? Ele vai dar respostas? Porque hoje foi mais um jogo ruim. Mais um jogo que não vai. Talvez também ali a falta de confiança na seleção espanhola, né? Porque ele basicamente não é convocado pela seleção da Espanha, mexa um pouco com ele. Mas eu não sei se é somente isso. Isso é outra coisa que o Flick precisa resolver. Porque, na minha opinião, vou falar sobre perspectiva do futuro. Cara, o Balde é muito jovem, ele tem 22 anos de idade. E tem potencial de ser um dos melhores laterais do planeta. Mas ele precisa trabalhar, precisa melhorar, tá ligado?
ele com o nível que tá apresentando no ápice, tipo, quer dizer, se ele apresentar tudo que ele pode no ápice e o Cancelo, né, que beleza, tem já seus 30 anos, se eu não tô enganado, o Cancelo, né, deixa eu conferir aqui rapidinho. Ah, Cancelo tem 31. Cara, ele numa lateral, Cancelo na outra, poderia ser interessante, porque o Koundé... Koundé, a gente sabe, né? Enfim, agora sobre os jovens que eu esperava mais. Bernal. Eu esperava mais hoje o Bernal. Não sei se ele também comemorou muito o título, não sei se ele tava meio de ressaca também. 18 anos, já tem o braço todo tatuado, né, Bernal? Parecendo um jovem meio rebelde. Esperava um pouco mais de controle, mais de cadência, um pouco mais de mobilidade do Bernal, mas a gente vai percebendo aos poucos que a característica desse jogador é mais de jogar à frente do que atrás, né? Ele precisa de ter um cara mais controlador do lado dele para que ele possa render mais. Ele fazendo dupla de meio campo com De Jong ou com Pedri, eu acho que ele tende a jogar mais bola. Mas o Bernal é menos preocupante e tudo mais porque, enfim, ele é muito jovem e vai ser muito melhor trabalhado na próxima temporada. Casadó. Esse aqui já não jogou bem quase que nenhum jogo essa temporada, né? Casadó tá na porta de saída, ele não vai ter espaços temporada que vem. É um jogador que o Deco provavelmente vai negociá-lo nessa janela de transferência de verão, né? Então, é uma coisa pra ficar de olho aí. Não fez uma boa partida de novo. Eu não vejo mais capacidade de controle. Ele é ok na marcação ali e tudo mais, mas o Casadó deu muitos passos atrás em relação à temporada passada, muitos mesmos. Mesmo, né? E parece que não vai, cara. O Casadó realmente não vai. Estreante da vez, Álvaro Cortés. Esse eu gostei do posicionamento, gostei da atitude, gostei da presença. Álvaro Cortés é um jogador zagueiro da base do Barcelona de 1,90 de altura, canhoto. Olha aí, ele é basicamente o Bastoni, né, que a gente vem procurando assim, obviamente não comparando níveis de carreira e tudo mais, mas o perfil de jogador é basicamente o mesmo do Bastoni, né, que o Barcelona tanto quer contratar e tal, tá aí nas notícias, né. Gostei da partida desse menino, 21 anos de idade, mostrou muita maturidade em alguns momentos, claro, tomou aquele gol ali, mas não foi culpa dele, foi um erro de marcação do Bernal, que marcou todo errado, escorregou ali, aí a bola sobrou no Diabate, né, pra fazer o gol, não teve muita culpa o pobre garoto, Bernal, e nem ele também, o Álvaro Cortés que tava marcando outro cara, mas eu gostei da partida dele, se ele for bem lapidado, pode ser um baita zagueiro aí pro Barcelona. E tirando ele, cara, o Flick não deu muita chance pra outros, né, cara, entrou o Xavi Esparce depois ali, fez um pequeno salseiro, jogou 28 minutos, mas nada demais ali, né. A gente tem que ver mais desse menino de 18 anos. Entrou também aqui o Thomas Marques, né? Que tem um físico, tem um estilo de jogo parecido com o do Frank de Jong, né? Até a aparência de longe ele lembra um pouco de Jong. Ele é meio loirinho e tal, branquinho. Não jogou muito, né? Jogou basicamente 3 minutos. Eu esperava mais minutos pra esse jovem, sinceramente. Ok? Não acabou não tendo. Então desse jogo não tem muito mais do que tirar além disso daqui não. Até falei muito, 9 minutos de vídeo, não era minha intenção fazer 9 minutos de vídeo, mas eu quis abordar um pouco sobre os jovens em cada, um comentário particular sobre cada um deles, beleza? É isso, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Faltam apenas 2 jogos para o término de La Liga, ok? Vou trazer de uma lupa e de olho muito mais nos jovens, nos estreantes, do que em qualquer outro jogador titular que a gente já saiba. E é isso, a gente vai atualizando sobre notícias do Barça e o que acontece nesse final de semana e nas outras semanas, porque Copa do Mundo já está aí, beleza? Curta, se inscreva, deixe seu like. Eu sou o Peter e até a próxima.